Fala, gente boa! Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, estamos aí nesse período ainda de quarentena, de pandemia, todos ficando em casa, cuidando da família. Alguns estão trabalhando, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem tem que trabalhar, trabalhe, mas mantendo ali todos os cuidados necessários para não serem infectados, né, com a questão do coronavírus e outros tipos de doenças que também têm cercado a nossa vida diariamente. Gente boa, é um prazer estar com vocês, espero que você esteja alegre no Senhor, esteja feliz em ouvir a voz de Deus, está feliz por estar vivo, feliz porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque nesse período que a gente fica meio em casa, a gente fica meio que aborrecido, podem acontecer algumas coisas que trazem perturbação, trazem tristeza, uma angústia no coração da gente, mas nós devemos manter a nossa alegria, manter o nosso otimismo, a nossa confiança no Senhor, sabendo que do Senhor vem todos os livramentos, do Senhor vem todas as providências para a nossa vida. Porque a nossa tendência é sempre ficar chateado, ficar reclamando, murmurando, querendo saber quando que isso vai acontecer. As notícias estão correndo todos os dias, notícias boas sobre questão de estar descobrindo a vacina, que estão descobrindo ali o remédio, e também notícias ruins de tantas pessoas que têm morrido, não somente no Brasil, mas também no mundo. Nós oramos ao Senhor para que o Espírito Santo conforte todas as famílias que estão sofrendo por esses males, pessoas que estão nos hospitais. Nós temos visto aí notícias de UTIs que estão superlotadas, os hospitais não estão mais comportando, outros setores, quando muitas pessoas estão morrendo, aí a questão dos cemitérios que também não estão comportando a quantidade de pessoas, são várias notícias. A gente não sabe se é mentira, não sabe se é verdade, mas a gente sabe que estamos passando por um momento difícil. Mas isso não pode abalar a nossa fé. Isso não pode nos entristecer, porque é outra doença que a gente vai estar adquirindo, que é a doença da tristeza profunda, a doença da reclamação, a doença da murmuração, a doença do pessimismo, de achar que tudo vai de mal a pior, mas não é assim. Quem está com o Senhor sabe que, mesmo que nessa vida as coisas não estejam boas, nós temos uma vida eterna. O apóstolo Paulo escreve a Romanos, capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se você está triste por questões dessas coisas que estão acontecendo, a gente tem que se alegrar, lembrar de quem somos, lembrar a quem servimos e ter certeza de que o Senhor está sempre cuidando de nós. Palavra do Senhor para a nossa meditação, abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4, uma palavra para alegrar a nossa vida, alegrar o nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, um versículo conhecido, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em outras versões, diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É momento de regozijar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nossa família, mesmo em tempos de dificuldade, em tempos de crise, nós devemos nos alegrar no Senhor. E o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegre-se de novo. É todo dia a alegria de servir a um Deus verdadeiro. É todo dia se alegrar porque estamos vivos. É todo dia se alegrar porque estamos com alimento à nossa mesa. É todo dia se alegrar porque temos saúde. É todo dia se alegrar principalmente porque tem um Deus lá no céu que cuida de todos nós em todo o tempo. Ele tem olhado por nós, ele tem tido misericórdia de nós, ele tem abreviado o nosso sofrimento. O Senhor tem feito algo maravilhoso. O Senhor é o rei de toda a terra. O reino é do Senhor. Ele governa sobre tudo. Vamos manter a nossa confiança no Senhor e nos alegrar nisso. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que receba o nosso culto, a nossa adoração, que possamos adorar a Ele neste momento, mesmo que você talvez esteja triste, mas o Senhor vai te alegrar aí agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te damos graças. Nós agradecemos ao Senhor, porque temos o Senhor como a nossa alegria, temos o Senhor como a nossa força.
temos o Senhor a quem podemos recorrer. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada pessoa que está cultuando comigo agora, os irmãos da Primeira Igreja Batista, lá em Bom Jesus do Galho, que todos estejam, meu Deus, aliançados com o Senhor, unidos em um só coração, sempre juntos, alegrando e lembrando de tantas coisas boas que o Senhor nos fez. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe os nossos parentes, os nossos vizinhos, a nossa cidade, a nossa nação. Senhor, abençoe o mundo inteiro. Pessoas que estão clamando ao Senhor por curas, clamando ao Senhor por libertação, clamando ao Senhor por providência. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está cuidando de tudo. Nada saiu do controle do Senhor. Por isso, temos plena convicção de que podemos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente boa, vamos louvar ao Senhor. Um abraço aí para Eni Domingos. Olá, meu povo, que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Você pode deixar aí as suas mensagens, que a gente vai estar lendo aqui na medida do possível, e também ajudar compartilhando esse vídeo na sua rede social, para que mais pessoas se alegrem conosco neste momento. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor? Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. É uma alegria estar na tua presença. Vamos cantar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui.
é para te dar, Senhor, o louvor que é devido que estamos aqui. Um abraço, a irmã Clestiane e irmã Elisângela, boa noite, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, continue compartilhando, vamos adorar o Senhor, porque é uma alegria estarmos na presença de Deus. Aleluia! A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. Espero e confio no Senhor, que com suas promessas me abençoou. Hoje tomo posse pela fé de tudo que na cruz por me conquistou. Espero e confio no Senhor, que com suas promessas me abençoou. Hoje tomo posse pela fé de tudo que na cruz por me conquistou. Vamos cantar! A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. Espero e confio no Senhor, que com suas promessas me abençoou. Hoje tomo posse pela fé de tudo que na cruz por mim conquistou. Espero e confio no Senhor, que com suas promessas me abençoou. Hoje tomo posse pela fé de tudo que na cruz por mim conquistou. A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. A nova vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. Aleluia! A alegria que nós temos é a alegria do Senhor em nossa vida. Essa alegria que é a nossa força, essa alegria que nos faz vencer toda e qualquer tribulação, toda e qualquer tristeza, não tem poder com a alegria do Senhor sobre nós. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Cante ao Senhor aí na sua casa. Vamos louvar ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Cante, celebre ao Rei, exalte ao Rei,
mova o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Tira o pé do chão. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força, já dizia o Neemias. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, nós vamos interceder pela nossa nação, vamos interceder pela nossa cidade, vamos declarar que Bom Jesus do Galho está protegido pelo Senhor, vamos declarar que Ipatinga, onde aqui estou, também está protegido pelo Senhor, nosso estado. Palavra do Senhor em Salmos 22, Salmo 22, versículo 28. Salmo 22, versículo 28 nos diz assim: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Não é homem que governa essa nação. Deus pode permitir as autoridades serem eleitas, Deus pode permitir que pessoas se candidatem, que pessoas ganhem ou que pessoas percam, mas é Ele quem governa as nações, porque do Senhor é o reino. Palavra do Senhor que está garantindo que nada sai do controle do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos aqui para pedir ao Senhor que continue manifestando bênção, graça e vitórias para todas as nações. A tua palavra diz que do Senhor é o reino e o Senhor é quem governa as nações. O Senhor governa Ipatinga, o Senhor governa Bom Jesus do Galho, o Senhor governa o estado de Minas, o nosso país, as nações. Tudo está diante do Senhor. Tudo está debaixo da tua mão, tudo está debaixo do teu controle. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está cuidando de tudo, que nada saiu da vontade do Senhor. Continue, meu Deus, confortando o nosso coração, continue alegrando a nossa alma, para que possamos não nos abater naquilo que ouvimos, naquilo que vemos, mas que possamos permanecer firmes no Senhor, permanecer firmes e constantes, sem vacilar com o nosso pensamento, sem vacilar com a nossa língua. Meu Deus, não permita que o desânimo venha bater sobre nós, mas que possamos nos alegrar na salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, continuando aí no Salmo 126, um salmo muito conhecido, Salmo 126, cânticos de consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que Deus abençoe a sua palavra. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Às vezes a gente fica chateado. Às vezes a gente fica preocupado com o futuro. E isso desencadeia a reclamação. Isso desencadeia a perturbação. A palavra de Deus nos diz, conta histórias do profeta Elias, quando ele foi ameaçado pela Jezabel, está lá em 1 Reis capítulo 19,
e ele se viu ali angustiado e foi se esconder numa caverna. E ele passou momentos de angústia. E lembrando que antes disso, Elias já tinha tido encontros com o rei Acabe, lá no capítulo 16 do primeiro Reis mesmo, e ele tinha falado: Acabe, se você não se arrepender daquilo que você está fazendo, você vai pagar muito caro por isso. Você não está ouvindo a voz de Deus, você não está se atentando para aquilo que Deus quer, você já casou com uma mulher que tem um caráter duvidoso, você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e se você não mudar, as coisas vão piorar. E eu já digo aqui agora, o Acabe, palavras de Elias: não vai chover sobre a terra. E Elias foi e se encontrou num riacho, e lá ele ficou bebendo a água daquele riacho. E os corvos vinham trazer pão para ele comer. Olha só, meu querido, às vezes a gente fica em casa, a gente está aí nesse momento de pandemia, de ficar em casa e pensar: meu Deus, o que será da minha vida? Nossa, eu queria estar na igreja, eu queria estar com as minhas atividades à plena forma, eu queria estar passeando, eu queria estar viajando com minha família, eu já fiz planos, tantas coisas eu fiz e não tem uma solução de quando isso vai acabar. Há sempre promessas de retomada e depois as coisas voltam atrás, e isso deixa a gente triste. A gente olha para as crianças que não estão indo para a escola, os meninos ficam que nervoso dentro de casa, aí brinca dentro de casa, aí daqui a pouco enjoou dessa brincadeira e tenta ali outras coisas, distrai ali com alguns desenhos na televisão, ou às vezes com algum joguinho dentro de casa, mas está extremamente difícil esse momento. Esse momento é difícil para todos, mas o Senhor continua cuidando de tudo. E é preciso a gente não se abater por isso. Porque o pessimismo, ele é um dos primeiros sintomas para quem está sozinho, para quem está isolado, porque não tem com quem compartilhar. Eu falei eu acho que foi na sexta-feira passada que eu preguei, eu acho que foi na sexta-feira passada ou foi na quarta, se não me falha, mas eu acho que foi na quarta. Quarta-feira nós falamos sobre família, de estarmos sempre juntos com os da nossa casa, porque é eles quem vão nos ajudar. Repito essa palavra. E às vezes nem com os da nossa própria casa a gente tem essa liberdade de falar o que a gente está sentindo. Se você está triste, conte a sua tristeza, desabafa, fala o que você está sentindo, as suas angústias, fala. Se você não tem com quem conversar, talvez você mora sozinho, ore. Apresente a sua petição a Deus, os seus sentimentos a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos apresentar os nossos sentimentos ao Senhor. Sentimentos. E a palavra de Deus diz, eu acho que é Filipenses 4:7 mesmo, que o Senhor guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque nem sempre os nossos sentimentos são os melhores possíveis. Às vezes, a gente não consegue, às vezes, controlar o nosso próprio ímpeto. A gente não consegue controlar as nossas emoções. E a Provérbios, acho que capítulo 22 ou 25, se não me falha a memória, fala que assim como a cidade que não tem muros, é um homem que não consegue dominar o seu próprio espírito. A gente precisa se conhecer. E esse período que estamos em casa é momento da gente se conhecer e tentar enxergar o quanto Deus tem nos abençoado. Porque a gente sempre compara com o outro. A gente compara com o vizinho, a gente compara com pessoas que a gente encontra no Facebook lá postando brincadeiras, vídeos de memes, vídeos de alegres. A gente pensa: nossa, as pessoas estão felizes, só eu que estou triste dentro de casa. Mas não precisa se comparar. A gente precisa de saber em que lugar da fila que a gente está. Porque certamente existem pessoas que estão com uma situação muito pior do que a nossa e às vezes estão adorando a Deus melhor do que a gente. Pessoas que talvez estão tendo sofrimentos mais profundos e mais tenebrosos do que o nosso e não deixaram a sua fé ser abalada. A gente precisa de pensar o quão Deus tem nos abençoado. O Salmo 126 é um exemplo disso. O versículo 2 fala aqui, entre as nações. Olha lá, o Salmo 126, 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, ele dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Quantas pessoas que às vezes olham para a sua vida e falam assim: nossa, como o fulano de tal é abençoado, como a família dele é abençoada. E às vezes a gente dentro de casa fica pensando: nossa, eu tô terrível, a minha vida não está indo de mal a pior. Não tenho expectativa de nada, não tenho perspectiva de nada, e a gente fica angustiado, aquela coisa apertando o coração, mas as pessoas de fora estão olhando para dentro e falando: aquele ali é um servo de Deus, aquele ali Deus está com ele. A gente tem visto as pessoas de fora dizendo: ele é muito abençoado, ele tem uma família abençoada, ele tem o que comer hoje, ele tem o trabalho, ele tem uma sustentação, ele tem vida, ele tem saúde.
E às vezes nós não conseguimos enxergar o quanto Deus tem nos abençoado. A gente está tão preocupado com aquilo que a gente não tem, que esquece daquilo que a gente tem. Tem um hino, eu acho que é o 429 do cantor cristão, que fala quantas bênçãos. Eu vou ver se no final eu consigo aqui a letra para a gente poder cantar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diga de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quanto Deus já tem te abençoado. Você já parou para pensar? Já parou para pensar quantos livramentos que Deus já te deu? Quantas curas o Senhor já providenciou para você? Quantos livramentos de morte? Livramentos de perigos nas estradas, talvez você fez uma viagem e foi tudo bem. Quantos livramentos Deus já não deu para você? Talvez você acabou de passar no lugar e logo atrás, infelizmente, uma pessoa é acometida por um acidente, o Senhor livrou você. Ah, mas o Senhor não livrou o outro. Mas a vida do outro, Deus tem outro plano para outras pessoas. Eu digo isso porque às vezes a gente enxerga a bênção de Deus na desgraça do outro, com perdão da palavra. A gente pensa assim, olha só que exemplo fácil. Um rapaz teve um carro roubado na cidade de Santos, lá em São Paulo. E aí, roubaram o carro dele, ele ficou extremamente chateado porque roubaram o carro dele. Qualquer um de nós ficaríamos muito tristes e abalados e perguntando, Deus, por que só o meu carro? Essa cidade é enorme, tanta gente aqui, e justamente o meu carro foi roubado. Na parte da tarde, houve uma enchente. Todos os carros que estavam na rua foram inundados e houve perda total. Passado umas 2 horas dessa enchente, a polícia liga para ele e fala, ó, seu carro foi encontrado aqui na BR, tá tudo bem com ele, os assaltantes largaram o carro para trás, não tem nada estragado. E ele pensou, nossa, o Senhor me livrou de ter perdido meu carro na enchente, por isso que alguém roubou e levou ele para outra estrada, para um lugar longe. Mas e as pessoas que perderam os carros lá na enchente? Será que Deus, para abençoar ele, teve que estragar o carro, teve que permitir que o carro de muita gente tivesse sido estragado? Olha só, não devemos pensar e imaginar como é que funciona o agir de Deus. Deus age de forma individual, Deus age também de forma coletiva, mas o Deus ele quer tratar conosco individualmente, assim como ele fazia com Adão. Como nós vimos aí na mensagem que o nosso irmão pregou aqui na quarta-feira. Deus tinha um relacionamento com Adão, Deus tinha uma intimidade com ele. E aí Deus quer ter uma intimidade também conosco. E quando nós somos abençoados, a gente não tem que enxergar que estamos abençoados porque o outro foi prejudicado, mas porque a bênção veio para nós. Mas também devemos nos alegrar em tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fez. Lembra lá do João capítulo 5, da história do cego, do paralítico que estava lá no tanque de Betesda? A palavra de Deus diz, e João capítulo 5, deixa eu pegar aqui para a gente poder ler e ter certeza de que Deus tem bênçãos particulares para cada um de nós. A palavra de Deus diz que ali era um lugar onde haviam muitas pessoas doentes ali no tanque de Betesda, e Jesus pergunta para o homem, você quer ser curado? E ele fala, Senhor, não tem ninguém que me joga no tanque na hora que as águas são agitadas, porque um anjo, em determinado tempo, agitava as águas do tanque de Betesda, que era como se fosse uma cisterna, um poço, né? E aí as pessoas tinham que subir para poder cair nessas águas. E quem caía lá primeiro saía curado. E aí o Jesus encontrou com ele e falou com ele, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E aí Jesus retirou-se daquele lugar, né? Porque eles estavam ali procurando encontrar algo para poder difamar Jesus, porque ele era um dia de sábado, e Jesus foi embora porque haviam ali muitas pessoas que estavam doentes. E Jesus curou somente aquele homem. Olha só que coisa, hein? Jesus curou somente aquele homem, porque ali haviam muitas pessoas que estavam doentes. E Jesus resolveu abençoar a ele. Jesus resolve abençoar você. Jesus resolveu te dar bênçãos. Você pode pensar, mas quantas pessoas estão morrendo dessa doença? Quantas pessoas estão sofrendo, né? Eu preciso me alegrar. Você não tem que se alegrar pelo problema do outro. Você tem que se alegrar porque Deus tem abençoado você. Pensa eu lembro quando eu estava com meus 18 anos, quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, e eu não passei no primeiro teste de rua.
E eu fiquei muito chateado, muito aborrecido, muito, mas muito triste mesmo. E aí a instrutora que me estava me treinando, ela falou assim: ô Denis, você tem só 18 anos de idade, você está ainda no início da vida, não precisa se abater assim. Olha que lugar da fila que você está. Quantas pessoas que queriam ter a oportunidade de de tirar uma carteira de habilitação, e você está tendo essa chance, você vai ter uma outra oportunidade, e na outra vez você vai fazer tudo direitinho e vai passar. Como aconteceu. E aí, quando foi no 15 de agosto do longínquo 2001, eu consegui tirar minha carteira de habilitação e fiquei extremamente feliz. Quantas bênçãos Deus já não deu para você? Lembra quando você tirou sua carteira de habilitação? Lembra quando você se formou na escola? Lembra quando você pediu a Deus para que abençoasse a sua família, abençoasse, curasse alguém, ou que curasse você mesmo? Lembra? Lembra quando Deus te livrou de assaltos, Deus te livrou de perigos, Deus te livrou de tanta coisa? Lembra quando Deus te deu emprego? Lembra quando Deus te deu a sua esposa, o seu marido? Lembra quando te deu o seu filho? Lembra quando Deus curou o seu filho? Lembra quando Deus fez algo maravilhoso que você carrega até hoje e pensa assim: como é que isso aconteceu na minha vida? Só pode ser Deus. É isso. A gente tem que se alegrar na esperança do Senhor, alegrar das coisas que Ele já fez, alegrar de coisas que o Senhor ainda vai fazer, porque se Ele fez, não quer dizer que Ele não vai, não significa que Ele vai fazer novamente. O Senhor Jesus tem bênçãos incontáveis. E às vezes a gente fica olhando somente para coisa ruim. Estamos parecidos com os hebreus quando saíram lá da terra do Egito. Eles viram as 10 pragas, eles viveram aquilo. Eles tiveram a oportunidade de sair de lá, do Egito, e foram caminhando pelo deserto. E quando estavam ali encurralados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, Deus fez com que o Mar Vermelho se abrisse e eles atravessassem. E aí foi algo assim, maravilhoso, fantástico. E logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho, sabe o que eles fizeram? Reclamaram de Deus. Falaram assim: ah, Moisés, você que tirou a gente do Egito para vir para cá, para poder morrer nesse deserto com fome, porque não tem pão. E aí Moisés vai a Deus aí, ó Deus, olha o povo aí reclamando do Senhor. Tá falando que não tem pão. E aí Deus fala com Moisés, fala com ele que vai ser providenciado. Esquenta a cabeça não, tô cuidando de tudo. Palavras minhas, viu, irmãos? Deus falou, vai acontecer um milagre. E no outro dia eles amanhecem e tem lá o maná, o pão que veio do céu. E quando eles comiam é como um sabor de mel. E aí eles queriam, mas não tem carne. As codornizes voam baixinho para eles poderem pegar e comer carne. Aí daqui a pouco chega num lugar, essa água tá muito ruim. Moisés toca na água, a água fica doce. Aí chega no outro lugar, mas agora não tem mais água. Estamos cansados, você tirou a gente do Egito. Antes se eu tivesse lá morrido no Egito. Essa é a pior reclamação que a gente faz contra Deus. Fico pensando, Senhor, quando foi no ano de 2012? Como foi maravilhoso. Esse ano de 2020 está terrível. Algumas pessoas até estão fazendo brincadeiras. Esse ano veio com vírus. Esse ano vamos voltar para 2019 que estava melhor. Que é isso, irmão? Querendo regredir? A nossa vida é para frente. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem não garante que 2020 não vai ser melhor que 2019? Mas pessoas estão morrendo, as coisas estão acontecendo, sim. Mas e na sua vida? O que pode melhorar? Será que a gente pode melhorar a nossa fé? Será que a gente pode? Eu falo isso para mim também, que essa semana eu também fiquei triste, irmãos. Fiquei me procochou um dia desse para trás aí, estava esperando ser abençoado aí com algumas coisas, não vieram, eu fiquei aborrecido. E aí fiquei pensando, meu Deus, mas por que essa bênção não veio para mim? Outras pessoas foram abençoadas e eu não. E aí Deus falou, meu filho, já te abençoei tanto. Irmãos, eu tenho tanta bênção para contar, particularmente falando. Lá na igreja eu já contei muitos testemunhos que Deus fez de maneira grandiosa na minha vida, e Ele ainda está fazendo e faz na sua também. A gente não pode deixar se abater com as tristezas da vida, com as mazelas da vida, achar que é o pior de todos os homens. A gente começa a murmurar, a gente reclamar de Deus. É falar, Senhor, que minha vida se fosse assim estava melhor. Senhor, se tivesse acontecido do jeito que eu queria, estava melhor. Quem garante? Quem garante que as nossas escolhas são melhores? Isaías capítulo 55 diz que não. Fala que os nossos pensamentos, que os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos. E os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente pede, a gente busca, a gente quer alguma coisa, mas na verdade a gente não quer.
Tiago, capítulo 5, fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Será que o que a gente está pedindo é realmente necessário para nós? Porque Deus proveu tudo para nós. É assim como Deus proveu tudo para o povo de Israel também. Eles queriam água depois, e aí falou para Moisés: toca, bate na rocha. Moisés bateu na rocha. Aí daqui a pouco estava com sede de novo. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, fala com a rocha para sair água, para ver se o milagre fica maior. Moisés fica tão enfurecido que ele bate na rocha. Aí ele perde a oportunidade de entrar na terra de Canaã. Mas isso é história para outros capítulos, outras mensagens que a gente for discutir, a gente for conversar. Mas milagres através de milagres. Imagina só, tem uma muralha e a pessoa grita e a muralha cai. Que isso? Aqueles gritos igual que o povo que quebra cristal? Não é assim, é o poder de Deus. Deus tem manifestado o seu poder e as pessoas de fora têm olhado para nós e enxergado as bênçãos de Deus em nós, mas às vezes nós não conseguimos enxergar o quanto Deus tem nos abençoado. Nós não conseguimos enxergar isso porque às vezes estamos olhando para frustrações, para as coisas que vêm tirar a nossa fé. E o diabo sabe onde tocar em nós para nos fazer murmurar contra Deus. Ele sabe e ele vai ali. Ele sabe que é neste momento que a gente vai reclamar, que a gente vai murmurar, que a gente vai perder a fé, que a gente vai ficar triste e que a gente vai contaminar de tristezas da nossa casa. E ele sabe que a gente vai desanimar. E quando acabar essa pandemia e a gente for voltar para a igreja, muita gente às vezes não vai querer voltar. Porque falou: ah, meu Deus, eu perdi tanto nesse período. Não, meu querido, aí que a gente tem que voltar com mais força. Aí que a gente tem que adorar com mais alegria. Lembra dos hinos que nós cantamos? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que eu tenho é a alegria de Cristo em mim. E a vida que eu tenho é a vida de Cristo em mim. É o que está escrito em 2 Coríntios 3, 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As nossas coisas antigas, coisas passadas, larga esse trem para um lado. Não preocupa com isso, não. Lembra das coisas boas. Lembra de como Deus tem abençoado. Para a gente poder dizer o que está no Salmo 126, versículo 3. Verdade, com efeito. Começa assim, ó, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. As pessoas falam: olha, Deus tem abençoado você. Aí você fala: ó, é verdade. Deus tem me abençoado mesmo e é por isso que eu estou feliz. É por isso que eu vou me alegrar. Ah, eu não posso sair, mas eu me alegro no quintal de casa, na garagem, no terraço, não sei como é que é aí a sua casa, ou dentro do seu quarto. Eu vou ajoelhar e agradecer a Deus porque eu tenho o que comer. Agradecer a Deus porque eu estou com saúde. Agradecer a Deus porque eu estou vivo. Eu vou agradecer a Deus porque Deus tem feito milagres. Lembra das bênçãos que Deus já fez para você. Lembra dos milagres que Ele já proporcionou. Ele não mudou. Ele é o mesmo, é a gente que muda. Infelizmente, a gente muda para pior. Mas aí acontece uns cultos online, assim como está acontecendo hoje, tem aí 9 pessoas, 10 pessoas agora me assistindo, para lembrar que Deus nos abençoou. Aí acontece uns cultos desses pra gente pensar: nossa, tô em casa aqui no Facebook, tava aqui pesquisando aqui na internet e vi aqui, ó, Deus tem me abençoado. Eu não preciso ficar triste desse jeito. Eu não preciso ficar murmurando. Eu não preciso de ficar chateado. Eu preciso é de lembrar o quanto Deus me ama. Eu não posso me esquecer o quanto Jesus já me abençoou. Eu não posso ser ingrato a Deus, porque isso é uma ingratidão terrível. Mas só, Deus abençoa a gente tanto e a gente fica sendo ingrato, reclamando daquilo que a gente queria e Deus não deu por um motivo ou outro. Olha, meus irmãos, vamos nos alegrar no Senhor. Alegre-se no Deus da sua salvação. Lembre dos livramentos que Deus fez. Lembre das bênçãos. Conta quantas bênçãos que Deus já te fez. Já te fez. Já contou? Já enumerou aí? Já fez ali a continha? Desde o dia que você nasceu? Já parou para pensar o quanto Deus tem abençoado você? Mas não é para você poder lembrar em virtude de problemas de outras pessoas, não. Quanto Deus abençoou você. Quanto Deus me abençoou. Aí que eu tenho que, essa semana eu tinha que fazer esse exercício. Quanto que eu já fui abençoado por Deus? Deus já deu milagres de cura. Deus já deu milagre financeiro. Deus já deu milagre da minha família. Tá tudo em paz, graças a Deus. Deus já deu milagre de salvação na minha família. De pessoas que eu nem imaginava. De pessoas que eu nem imaginava. E deve estar me assistindo aí hoje. Que poderia se converter, hoje está aí para a glória de Deus. Olha só, irmãos. Lembra de como era pior no Egito?
como a gente era escravizado e como a gente não tinha a liberdade do Senhor, o Senhor já deu essa liberdade para nós. E aí, voltando a falar no Elias, o Elias se esqueceu de que ele orou e não choveu, de que ele teve um encontro com a viúva de Sarepta e o milagre aconteceu da multiplicação na casa dela. E ele orou pelo filho dela que estava morto e o menino reviveu. E ele esqueceu de quando ele enfrentou os 450 profetas de Baal e não caiu fogo do céu, e quando ele orou, o fogo caiu. E aí, ele está lá escondido, até que um dia Deus se manifesta para ele numa brisa mansa. E aí ele levanta a sua cabeça e continua o seu ministério. E é isso que eu quero dizer para você, minha gente boa. Levanta sua cabeça. Não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça com as coisas de fora, não. Não deixa os problemas externos. Igual hoje, que teve essa confusão aí na parte da política. O dólar subiu, a bolsa caiu, as coisas estão terríveis. Vai acabar o mundo. Vai não, irmãos. Vai acabar o mundo, não. Lembra lá do Salmos 22, 28? Do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. É Ele quem governa tudo. Nada sai do controle de Deus. Tudo isso a gente está vendo, né? Está participando, é o final dos tempos. Jesus nos alertou sobre isso. E que não era para a gente se preocupar com isso, não. Deixe isso acontecer para lá. Mantenha a sua fé no Senhor. Saiba que nada externo aqui é capaz de abalar a sua fé. Pode ser que abale a sua saúde, abale a minha. Pode ser que abale a minha economia ou a sua economia. De qualquer forma, nós estamos nesse mundo e Jesus disse em João capítulo 16, lá no finalzinho, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sofreu, irmãos. Não pense, Jesus é o Filho de Deus, mas ele sofreu. Jesus sofreu fome. Jesus sofreu sede. Lembra lá na cruz, quando ele estava com sede, as pessoas deram vinagre para ele? Lembra quando Pedro, que era o apóstolo, que era aquele que falava que jamais largaria o Senhor, foi o primeiro a abandonar o barco e a negar a Jesus? Ou Judas que o traiu? Ou os outros apóstolos que sequer ficaram na hora da crucificação? Jesus foi abandonado, Jesus foi chicoteado, Jesus sofreu nesse mundo. E por que a gente não pode sofrer um pouquinho? Não estamos aguentando? Está difícil? Precisamos de aumentar a nossa fé. Uma vez eu ouvi uma mensagem dessa, que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 20, se não me falha a memória, que Deus não permite que sejamos tentados, a 10, 12, Romanos 10, 12, que não sejamos, que Deus não nos permite ter uma tribulação, uma luta além do que podemos suportar. Antes ele dá o escape. Mas, na verdade, num dia que eu estava ouvindo essa mensagem, o pastor foi bem enfático. Talvez a gente precisa de aumentar a nossa resistência. A gente precisa de aumentar a nossa fé para suportar toda e qualquer tribulação que venha sobre nós. Olha só o que aconteceu em Hebreus capítulo 11, que conta sobre os heróis da fé. A palavra de Deus nos diz claramente que eles não alcançaram a promessa. No entanto, mantiveram-se firmes na sua, no seu propósito. Olha só, Hebreus 11, 39. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O Abraão foi pai de muitas nações? Foi. Mas quem ele viu foi só o Isaac. Só o Isaac. Olha só que coisa, hein? Será que aquilo que a gente está pedindo, a gente não está sendo muito enfático? Mas Deus prometeu, ele tem que cumprir. Eu peço ao Senhor que não me deixa. Deus não vai te deixar. Mas Deus vai cumprir aquilo que está no coração dele. O Abraão está sendo lembrado até hoje. Olha nós falando dele aqui. Já estamos em 2020 e não nos esquecemos desse homem que foi muito antes de Jesus. Estamos falando aí de quase 3.000 anos para trás. E não esquecemos dele. Assim como Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu. Alegre-se no Senhor. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Deus da sua salvação. Quando a situação estiver complicada, alegre-se mais. Busque mais. Cante mais. Adore mais. Porque o Senhor tem sempre para nós o melhor. O Senhor tem sempre para nós o melhor. Nunca Deus vai nos deixar desamparados. Deus não vai nos deixar abatidos. Deus não vai nos deixar abandonados. Deus está sempre conosco. Eu vou procurar aqui o hino 429 para a gente cantar.
do cantor cristão, conta as bênçãos. Vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado a nossa vida. Conta as bênçãos. Deixa eu procurar aqui para a gente cantar junto. E você tiver aí o seu cantor cristão, é o 329 do cantor cristão. Deixa eu pegar a letra dele aqui direitinho para nós podermos louvar ao Senhor. Você que está aí com o seu cantor cristão, procure aí no 329 do cantor cristão. Conta as bênçãos. Vamos louvar ao Senhor, meus queridos? Porque o Senhor tem nos abençoado. Aleluia! Da vigas vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, canta conte-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dicas de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoas, triste é seu lidar, é a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvide, em canção alegre os dias passará. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, digas de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, as de preso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dica de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Uma, digas de uma vez. Será que a gente é capaz de contar todas, irmãos? Eu não consigo contar. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Por mais que as circunstâncias venham nos fazer murmurar, por mais que circunstâncias venham nos fazer entristecer, a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Que o Senhor abençoe a cada família que acompanhou comigo nessa live, acompanhou essa mensagem, que sejam, meu Deus, abençoados e que possam parar e pensar quantas bênçãos o Senhor já fez por nós, quantas bênçãos o Senhor já nos deu. Possamos nos alegrar na esperança da salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa, está terminando aqui o nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Domingo, acredito que o pastor Hélio já deve estar, o pastor Hélio vai transmitir o culto. Estaremos juntos cultuando com o pastor Hélio através de uma palavra maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu fim de semana e alegre-se no Senhor. As coisas vão melhorar. Não fica abalado, não. Não murmure, não reclame. Busque no Senhor a sua salvação, porque com certeza Deus vai te dar muitas vitórias. Gente boa, que Deus te abençoe de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, amém e amém.